Alô, comunidade! Começa mais uma semana. Nós estamos aqui mais uma vez no ICL Urgente, 5 da tarde. As principais informações do Brasil e do mundo. Informação, análise feita quente, atualização das notícias, sempre com ela, Laura Couto, que já está a postos na redação aqui do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa segunda-feira para você e para os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, nosso espectador, nessa segunda-feira. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube e também comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos embora, dia 27 de abril, começamos o ICL Urgente. Boa tarde para você que mora nesse país em que a disputa presidencial, que acontece em outubro aqui no Brasil, parece congelada. Os números, né? Lula lidera por uma margem estreita, mas Flávio Bolsonaro, que vinha crescendo, parece que bateu no teto, estacionou. É o que indicam números de uma pesquisa encomendada por um banco. Então a gente sabe que os bancos são mais até simpáticos ao Flávio Bolsonaro, mas essa pesquisa indica Lula na frente no primeiro turno, e indica que no segundo turno há um equilíbrio muito grande, com o Lula numericamente na frente, mas praticamente um empate técnico, né? Isso indica que o Flávio Bolsonaro, daqui a pouco nós vamos ver, teria parado de subir. E a gente também tem informação de bastidor de que levantamentos feitos que não são para ser divulgados, são aqueles trackings internos de empresários e dos partidos, indicam uma leve recuperação de Lula também, depois da turbulência do cenário difícil nos primeiros meses do ano. Vamos trazer daqui a pouco mais detalhes, cobertura especial aí sobre eleições e também números das disputas estaduais, Rio de Janeiro, Paraná, entre outros, aqui no ICL Urgente. O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a pelo menos 18 idosos condenados por envolvimento nos ataques do 8 de janeiro. Eles estão batalhando por isso há muito tempo, né? Na verdade, estão pedindo anistia. Não veio anistia, mas veio prisão domiciliar. A determinação leva em consideração a idade avançada dos condenados, que têm entre 60 e 73 anos. Ainda assim, Moraes determinou o cumprimento de medidas restritivas, ou seja, eles vão para casa, mas têm que usar a tornozeleira eletrônica, estão proibidos de usar a rede social, até porque participaram disso aqui. Vamos rever um pouco as cenas, né? Então aqui no nosso telão, as pessoas às vezes esquecem o que a gente viveu naquele 8 de janeiro. São idosos, mas participaram de uma tentativa de golpe de Estado, uma barbárie. Olha aí, atacaram policiais, quebraram os edifícios lá de Brasília. Então, vão para casa, alguns deles estão proibidos de usar redes sociais, passaporte suspenso, impedimento de contato com outros envolvidos na mesma trama golpista. O descumprimento de qualquer destas medidas pode resultar no retorno para a prisão em regime fechado. Entre os golpistas da lista que tiveram aí esse alívio, né, porque saem da prisão e vão para domiciliar, está a famosa, entre os golpistas, a famosa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza. Olha ela aí, 70 anos. É a famosa Fátima de Tubarão. Olha ela aí, invadindo um dos prédios, né? Ela ficou conhecida após aparecer num vídeo durante o 8 de janeiro, dizendo assim: vamos para a guerra, é guerra agora, nós vamos pegar o Xandão agora, disse a Fátima de Tubarão, achando que estava indo participar de uma espécie de festa. Mas ela sabia que era violência, tanto que usou a expressão vamos para a guerra. Tem 70 anos, tomou 17 anos de condenação, já cumpriu 3 anos e 10 meses de cadeia, a Fátima de Tubarão, que agora vai cumprir domiciliar, está entre os presos e presas que vão para domiciliar, mas segue aí, né? Cumprimento de pena, uma série de restrições. Será que está arrependida? Um dia a gente descobre. Bom, falando em condenado golpista, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora presidiário, completa um mês na prisão domiciliar. Então a Fátima de Tubarão vai na mesma vibe agora do Jair, né? Mas o Bolsonaro completou já um mês em prisão domiciliar. A flexibilização do cumprimento da pena pela trama golpista tem prazo inicial de 90 dias, né?
Então ele vai para domiciliar por 90 dias, porque você se lembra, tinha tido uma pneumonia, Alexandre de Moraes entendeu que era necessário para curar totalmente a pneumonia que ele ficasse em casa. O ministro também autorizou a prisão domiciliar para que Bolsonaro se recupere totalmente. A Laura Couto tem mais detalhes sobre a rotina de como é que o Bolsonaro viveu esses 30 dias de domiciliar. As informações vieram pela coluna da Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo. Laura, traz pra gente então os detalhes. Rodrigo, durante esse primeiro mês em que o Bolsonaro cumpriu a prisão domiciliar na mansão do condomínio Solar de Brasília, ele recebeu 44 visitas. Dessas 44, 19 vezes foram de médicos, 11 de filhos, 10 de advogados e só 4 de fisioterapeutas. Isso porque, assim como na Papudinha, o livre acesso é concedido só para os médicos e advogados, sendo que os filhos do ex-presidente podem visitar ele nas quartas e nos sábados por até 2 horas. As visitas de amigos e políticos, que antes eram autorizadas, agendadas, claro, previamente, agora foram proibidas. Com isso, Rodrigo Bolsonaro diz estar se sentindo isolado. Mas isso é óbvio, porque ele está preso e não de férias, né? Agora, em casa, o Bolsonaro tem assistido filmes de guerra, partidas de futebol e também programas esportivos na TV. Vale lembrar que ele não pode acessar a internet nem plataformas de streaming, e o relatório da Polícia Militar também mostra que o ex-presidente não fez leituras em nenhum dia desses 30 aí que ele cumpriu prisão domiciliar, Rodrigo. Não chega a surpreender, né, Laura? O Bolsonaro não é propriamente um fã de leituras. Muitos presos aproveitam o isolamento para ler, até porque isso ajuda também a reduzir o número de dias. Quanto mais você lê, você faz um pequeno relatório sobre o livro que você leu, né, Jair? Podia estar aproveitando o tempo aí. E aí isso vai abatendo a pena. Mas ele não leu, preferiu assistir filme de guerra e futebol na televisão. E diz que está se sentindo isolado. Precisa explicar para ele que a ideia de quando a pessoa vai presa é essa. Você ficar isolado da sociedade, porque você é perigoso para a sociedade. Essa é a ideia. Então, se ele está se sentindo isolado, é um sinal de que ele está preso. Veja bem, é uma conclusão bastante lógica. Bom, aliados ouvidos pela reportagem reclamam que Michele, a esposa, está tão presa quanto o próprio Jair Bolsonaro. É ela quem administra os remédios, e ele toma muitos, né? Em 6 horários diferentes. Ela virou uma espécie de enfermeira, esposa, né? Companheira, mas enfermeira de Jair Bolsonaro. Por conta dos cuidados com o presidiário e marido, a ex-primeira-dama se afastou do comando do PL Mulher, né? Ela cuidava desse grupamento do Partido Liberal e estava viajando o país para incentivar candidaturas femininas. Isso aconteceu em Santa Catarina, no Ceará, em vários estados, tentando lançar mulheres para cargos importantes. Mas com o marido ali em prisão domiciliar, a Michele voltou a cumprir a agenda de esposa e cuidadora de um homem preso e doente. Aquele histórico de atleta ficou para o passado. Com isso, a Michele deixou de viajar para articular as candidaturas. Talvez isso agrade os filhos, né? Porque os filhos não gostam de ver, os filhos do Jair, não gostam de ver a madrasta assumindo o papel aí de articuladora política, porque em alguns casos ela se contrapõe a eles. Então, tem isso também. Bom, falando nos filhos de Bolsonaro, na disputa política, vamos trazer números da pesquisa. Eu citei logo aqui na abertura isso, né? Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados no segundo turno desta pesquisa que está aí na manchete do ICL Notícias, do nosso portal. Então, a manchete é exatamente essa. Lula lidera o primeiro turno e empata com Flávio no segundo turno, segundo a pesquisa BTG Nexus. BTG é o banco, né? O banco BTG que contrata a Nexus para fazer esse levantamento, que ouviu 2.028 eleitores entre os dias 24 e 26 de abril, portanto acabou agora, né? Terminou a pesquisa de campo há poucos dias. A pesquisa foi feita por telefone e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos dar uma olhada primeiro no cenário, claro, de primeiro turno. Lula tem 41%, segundo a pesquisa BTG. Flávio Bolsonaro tem 36%, portanto uma diferença de 5 pontos. O Romeu Zema, que muita gente diz, olha, ele está subindo porque ele atacou o STF, subiu para 4%. Então ele tem 4%. Ronaldo Caiado, 3%, só tem voto em Goiás. O Renan Santos, que é do MBL, tem 3%. O Augusto Cury, que é um coach, né? Tem 2%. Depois veio o Cabo Daciolo, ele está de volta,
com 1% e Aldo Rebelo com 1%. Eu duvido que Aldo Rebelo e Cabo Daciolo vão ter 1%, vão ter muito menos. Mas está arredondado aqui para 1%. Esse é o cenário de primeiro turno. Você repara que só tem o Lula de candidatura de centro-esquerda. Nas outras campanhas sempre tinha mais alguém, né? Dessa vez só o Lula. Vamos ver como é que fica um segundo turno. Lula contra esses adversários possíveis aqui. Vamos começar por esse lado. Você que está só nos ouvindo, vale a pena olhar agora a tela para você acompanhar o que está registrado aqui. Lula contra Flávio Bolsonaro. O Lula está em vermelho. Olha, o Lula manteve 46% em março, 46% em abril. O Flávio tinha chegado a 46% em março, ele vinha subindo muito e empatou com o Lula em março. Agora ele oscilou para 45%, oscilou um ponto para baixo. Isso é oscilação na margem de erro, para ser bem honesto, né? Mas o Lula está numericamente na frente e isso aqui indica que o Flávio Bolsonaro bateu no teto, parou de subir. É o que está aqui nessa pesquisa e alguns outros levantamentos que a gente vem apurando também nos bastidores indicam a mesma coisa. O Lula com uma leve melhora até na aprovação do governo e o Flávio batendo no teto. E se o Lula enfrentasse o Romeu Zema? O Lula teria 45% e o Romeu Zema 41%. Você repara que é uma diferença pequena também, com vantagem para o Lula, o que significa que o Lula também tem um teto aí em torno de 46%. Se o Lula enfrentasse o Caiado, a mesma coisa, Lula 45%, Caiado 41%. Então o Lula está na frente, mas um país dividido ao meio. E quando você olha os dados, eu não vou trazer aqui, mas regionalmente é aquilo que todo mundo sabe. A direita ganha no centro-oeste, no sul e no norte. O Lula ganha com uma margem maior no nordeste e no sudeste há quase um empate, com uma leve vantagem para os candidatos de direita. Então, esse é o cenário, muito parecido com 2022, praticamente o país congelado nessa divisão entre Lula e o outro lado, do bolsonarismo e da direita. Vamos dar uma olhada agora como é que estão os cenários de segundo turno, não, os cenários de disputa para governador. A gente tem alguns estados, porque a pesquisa Quest hoje trouxe vários levantamentos. Quem vai trazer para a gente é a Laura Couto, destacando aí Rio de Janeiro e Paraná. Não é isso, Laura? É isso, Rodrigo. Parece, inclusive, que alguns estados o vencedor já está decidido ou, pelo menos, a concorrência está bem fraca. Esse é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Segundo o novo levantamento da Quest, a gente está falando da Quest, né, Rodrigo? Antes você estava falando da BTG Nexus, então vale aqui frisar que agora a gente está falando de outra pesquisa que foi divulgada hoje. Voltando aí para o Rio de Janeiro, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele aparece com até 40% das intenções de voto em 3 cenários diferentes de primeiro turno. E aí, em segundo lugar, aparece ali o deputado estadual Douglas Ruas, do Partido Liberal, com até 10%. O Douglas Ruas tem aparecido aí bastante nas notícias recentemente, porque ele foi eleito o presidente da Alerj e tentou também virar o presidente do mandato tampão lá no Rio de Janeiro, mas acabou não dando certo. Já no Paraná, a disputa no primeiro turno é um pouco mais competitiva. O Sérgio Moro, do Partido Liberal, que se filiou agora, ele lidera com 35% no cenário mais provável, que conta com o Requião Filho, do PDT, em segundo lugar, como a gente está vendo aí na tela. O Requião Filho tem 18% das intenções de votos. E em terceiro, o Rafael Greca, do MDB, que está com 15% das intenções de voto. Mas o que chama a atenção nessa pesquisa do Paraná é que o Sandro Alex, ou Alex, que é o escolhido como sucessor do Ratinho Júnior, o atual governador do Paraná, ele aparece em quarto lugar, com apenas 5% das intenções de voto. Rodrigo. Muito bem. Eu conversei com pessoas que conhecem muito a política do Paraná nesse fim de semana. Queria até pedir para a nossa equipe colocar aqui, eu vou virar aqui para o lado para a gente colocar aqui no telão Paraná de novo, essa última tela que a Laura estava comentando. Repara só, esse Sandro Alex tem só 5% dos votos. Por que chama a atenção? A Laura já falou, mas eu quero só frisar. Ele é o candidato do Ratinho. O Ratinho é o atual governador com 2 mandatos, está super bem avaliado, tem 60%, 70% de aprovação, mas não consegue produzir um nome para a própria sucessão. Muita gente acha que o Sandro Alex ainda vai crescer. Ele começou desconhecido, mas pode crescer quando a campanha eleitoral na televisão indicar que ele é o candidato do Ratinho. E aí ele vai tirar voto de quem? Provavelmente do próprio Sérgio Moro. Então, esse cenário, a Laura falou no começo, que parece tão definido favoravelmente ao Sérgio Moro, pode guardar uma surpresa aí, se o Ratinho fizer força para o candidato dele crescer.
Gente lá do Paraná está achando também que o Ratinho pode fazer um acordo com o Sérgio Moro, porque o Ratinho tem medo do que possa aparecer em relação a ele no escândalo Master, né? Então, tanto o Ratinho como o Ratão, o pai, têm medo, porque eles estão sob investigação e sabem que Polícia Federal, Justiça, podem bater lá nas relações deles com o Master. Então, se houver um acordo Ratinho com o Sérgio Moro, aí ele lança um nome só para fingir e perde. Se não houver acordo, o Ratinho tende a empurrar o candidato dele para cima e aí o Sérgio Moro vai diminuir aqui o favoritismo. Enquanto o Requião Filho é o candidato da esquerda. Todo mundo que não é de direita, extrema-direita, no Paraná, vota no Requião Filho, que é do PDT, né? Filho do velho Roberto Requião, grande líder, grande governador do Paraná, né? Naquela época pelo MDB histórico. Esse é o quadro do Paraná para a gente acompanhar. No caso do Rio de Janeiro, a Laura já comentou bem aí, né? Eduardo Paes favorito, mas o candidato da direita, o Douglas Ruas, atual presidente da Alerj, tende a subir. Não vai ser tão fácil assim para o Eduardo Paes. A gente pode esperar aí uma disputa com o bolsonarismo empurrando o Douglas Ruas contra Eduardo Paes, que é muito mais conhecido, Eduardo Paes, prefeito e tal. Esse Douglas Ruas é um desconhecido que conta com a máquina da direita no Rio para ter alguma chance. Bom, saímos então das pesquisas eleitorais e dos cenários aí das disputas nos estados e voltamos para a grande disputa geopolítica, né? E para a presença do presidente Lula no cenário internacional. Lula foi hoje às redes sociais, na verdade ele foi ontem, né, domingo, mas isso repercutiu muito hoje também, manifestar solidariedade com o Trump. Muita gente achou assim, para que ele foi escrever isso e tal? Porque o Lula quer dizer que não tem nada a ver com violência, que não aprova a violência e tudo, né? Nesse fim de semana, como você deve ter visto no noticiário, o presidente dos Estados Unidos foi alvo de uma tentativa de assassinato. Muita gente desconfiou, ficou assim, será que é armação, será que não é? Enfim, houve lá uma tentativa de um tiro contra vários tiros, né, contra o Donald Trump. Ele participava de um jantar com jornalistas num hotel na capital, Washington, quando um homem conseguiu entrar armado no local e fazer vários disparos. Na verdade, ele não fez disparos diretamente no ambiente onde estava o Trump, mas numa espécie de hall antes de chegar ao local do jantar. O presidente e outras autoridades foram rapidamente retirados de lá. Vamos ver o que disse o Lula no X, né, o antigo Twitter. Vamos ver. Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com os correspondentes lá em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger. Só faltou dizer que o Trump não é propriamente um defensor dos valores democráticos, mas aqui o caso era de repudiar a violência lá em Washington. Laura Couto traz mais detalhes sobre o que aconteceu exatamente nesse evento, né? Inclusive tem imagens, a gente vai trazer a partir de agora para você que no fim de semana não teve acesso ao noticiário. Laura, por favor. Sim, Rodrigo, o suspeito foi identificado como Cole Thomas Allen, de 31 anos, e ele compareceu hoje ao tribunal e foi formalmente acusado de tentar assassinar o presidente norte-americano Donald Trump. O juiz também determinou a prisão preventiva do Allen até a audiência de detenção, que está marcada para quinta-feira, dia 30 de abril. O suspeito ele enfrenta ainda outras duas acusações, a primeira é de transporte interestadual de armas e disparo de arma, e a outra é disparo de arma de fogo durante um crime violento. O Allen estava armado com uma espingarda, uma pistola e várias facas. O atirador estava hospedado no hotel do evento e teria ido até Washington justamente com o objetivo de realizar um assassinato político. A gente tem imagens do momento em que foram ouvidos os tiros durante o jantar. Rodrigo, vamos ver. Você repara que as pessoas, algumas entram embaixo das mesas, né? Esse ambiente aqui, os convidados, os jornalistas estavam aqui nas mesas e o presidente e outras autoridades
aqui numa espécie de um palco. Os tiros vêm de um hall, que fica num outro ambiente aqui próximo. O Trump conseguiu ouvir os tiros e a gente ouve também um ruído. O próprio Donald Trump disse que no começo pensou que era uma bandeja caindo, algo assim. Depois que foi compreender que se tratava de tiro, né? Nós temos também um momento em que o atirador consegue furar o bloqueio. Esse é o Trump na mesa, quando ele começa a escutar o ruído. Olha ali, ó, os seguranças se aproximam, indicam que tem alguma coisa errada e aí ele rapidamente é retirado, né? Mas nós temos também outra cena, outro ângulo, né, do mesmo local, que é quando o atirador consegue furar o bloqueio da segurança. Esse é o hall de entrada, tá vendo? Não é aquele local. Olha lá, ele passa, aí tiros. A gente não sabe se o tiro foi do próprio homem que cometeu o atentado ou planejava cometer, ou dos seguranças. Vamos ver de novo. Ele passa aqui rapidamente, são vários seguranças. Olha aí, ele passa. A gente não sabe se ele deu um tiro nesse momento ou se o tiro veio depois daquele segurança que se agacha e aparentemente consegue evitar o avanço desse homem, né? A gente tem um momento em que o invasor foi preso, tem a fotografia dele já detido no chão, tá aqui, ó, imobilizado, né? Aparentemente nenhum tiro acertou, ou se acertou, não em nenhum ponto vital, não houve assim um ferimento mais grave, tanto que hoje ele já compareceu, como disse a Laura, para prestar depoimento. O mais estranho da história é que horas antes do suposto tiroteio, enfim, do atentado, Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, deu uma espécie de spoiler do que aconteceria logo depois. Numa entrevista à Fox News, ela convidou o público para assistir justamente esse evento do Trump com os jornalistas em Washington e disse assim: assistam esta noite porque Donald Trump vai incendiar e haverá tiros disparados. É evidente que ela estava falando de tiros verbais, né? Mas acabou sendo quase que premonitório do que aconteceria logo depois. Fica aí para apuração. O Trump, na campanha, teve aquele atentado que o tiro aí foi disparado e acertou a orelha dele, você se lembra, num comício? E agora essa tentativa num hotel lá de Washington. Bom, vamos voltar aqui para as notícias do Brasil. Você já ouviu falar em mini Bolsonaro? Ou Bolsonarinho? Quem está chamando o Flávio Bolsonaro desta forma, e eu acho que está correto, é o Fernando Haddad, ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Ele chamou o senador Flávio Bolsonaro de Bolsonarinho durante o discurso de encerramento do 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores nesse fim de semana. Haddad acusou a família Bolsonaro de se vender como antissistema, mas, na verdade, fazer a pior política do país ao longo de mais de 30 anos. É isso mesmo, né? Como é que eles são capazes de se apresentar como antissistema? Um é vereador, outro deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, militar. Só viveram em torno do sistema político, né? E aí tem esse discurso antissistema. É a tática da direita no mundo inteiro nos últimos 15 anos. E o Haddad, eu acho que de maneira muito acertada, se referia ao Flávio Bolsonaro como Bolsonarinho, porque é um diminutivo, porque não é um sujeito preparado. Isso torna o Flávio Bolsonaro do tamanho que ele é. Haddad também falou que a reeleição de Lula é um imperativo para o Brasil. Vamos assistir a fala de Fernando Haddad no Congresso do PT. Vamos lá. A menor alternativa. O Lula vai concorrer com o Bolsonarinho, com o filho do Jair Bolsonaro. Uma família que só entregou o caos para esse país, desde sempre. Porque eles se vendem como antissistema e estão há 30 anos fazendo a pior política da história do país. Das rachadinhas ao genocídio da pandemia, eles estão sempre do lado da destruição. Eles são uma reação ao colapso de uma agenda que deu errado. E nós somos o antídoto a isso. Nós somos a resposta a isso. Nós somos a força que não admitimos parar de avançar. Então nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e nós temos que oferecer para o povo brasileiro um programa de governo
vá além do que nós já fizemos, de ir além do que o povo brasileiro já conquistou. Está aí registrada a fala de Fernando Haddad nesse congresso do PT, ocorrido neste fim de semana. Falando em Haddad, chance zero. Foi assim que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, classificou a possibilidade de o partido apoiar o petista Haddad para o governo de São Paulo. A Laura conta mais para a gente. Pois é, Rodrigo, parece que o Kassab não vai largar a mão tão fácil do Tarcísio. Isso porque depois de uma participação hoje no FOPA, que é o Fórum Paulista de Desenvolvimento, o presidente nacional do PSD reforçou que a legenda está sim com o governador de São Paulo e que o apoio ao Tarcísio segue incondicional, tipo de pai para filho mesmo. Mas vale lembrar que nos últimos meses, como a gente trouxe aqui no ICL Urgente, essa relação não estava tão incondicional assim. O Tarcísio era o queridinho do Kassab, inclusive para concorrer à presidência contra o Lula, mas como a gente sabe, o governador acabou optando por abrir mão de uma candidatura ao Palácio do Planalto para agradar o clã Bolsonaro. E isso, claro, gerou um desgaste político entre o Tarcísio e o Kassab, que resultou na saída do Kassab da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Tarcísio. E do outro lado, como agradecimento, o governador aí articulou a saída do vice Felício Ramute do PSD para o MDB, diminuindo ainda mais o protagonismo todo do Kassab nessa coligação. E de olho em tudo isso, o Kassab esperava conseguir um apoio do presidente nacional do PSD, contra o Tarcísio. Mas o Kassab continua aí, parece, no jogo duro dele com as mãos dadas com o Tarcísio, Rodrigo. É isso, né, Laura? O Haddad, né, esperava conseguir o apoio do presidente do PSD, Kassab. E ainda está tentando, mas o Kassab deu um sinal de que não vai, não. Não vai, não. Bom, na trave, hein? Por enquanto, na trave. Os investigadores envolvidos nas tratativas de delação do caso do Banco Master avaliam descartar a colaboração premiada de Fabiano Zettel, o número 2, o cunhado de Daniel Vorcaro. Zettel foi preso junto com Vorcaro na Operação Compliance Zero, você se lembra. Ele é empresário e pastor e doador de campanha, é o principal doador da campanha do Tarcísio em 22 e do Bolsonaro. Estou falando de doadores pessoa física, ele é o maior. Então ele é simplesmente pastor da Igreja da Lagoinha, empresário e doador de dinheiro para a extrema-direita, apontado pela Polícia Federal como operador financeiro do esquema. Era ele quem pagava os integrantes da turma, envolvendo inclusive aquele sicário que morreu na cadeia lá em Belo Horizonte. As informações são do jornal O Globo, né, de que esta delação pode, no fim, não ser aceita pelas autoridades brasileiras, né? A tendência é aceitar a colaboração de quem tem a novidade para trazer, e a avaliação é de que ele não tem grandes novidades para investigação. Eu queria trazer aqui uma boa notícia para o dia 1º de maio, que é na próxima sexta-feira, hein? O governo Lula planeja lançar o novo Desenrola 2.0 justamente no Dia do Trabalhador, e é uma questão muito séria hoje no Brasil, o endividamento. O programa tem como objetivo ajudar os brasileiros a pagar suas dívidas. 50% das famílias brasileiras estão endividadas. A Laura tem mais informações sobre esse novo programa do governo federal. Laura. Rodrigo, o grande diferencial da nova versão é que agora vai ser possível usar o dinheiro do FGTS para o pagamento das dívidas. Só que atenção, o trabalhador só pode usar o fundo de garantia caso o valor poupado cubra totalmente o valor devido. Além disso, a ideia do Desenrola 2.0 é que as instituições financeiras vão dar um desconto de até 80% sobre o valor que está sendo devido aí, e o governo vai entrar como garantia. Ou seja, se a pessoa não honrar o acordo, o governo vai pagar a dívida por ela. Inicialmente, o Desenrola 2.0 vai ser focado em pessoas que ganham até 5 salários mínimos ou R$8.000, e o programa deve ser direcionado para quem tem dívidas vencidas no cartão de crédito, cheque especial e também crédito pessoal não consignado, Rodrigo. Tá feito aí, tá feita a lembrança aí para a turma que tem dívida, ficar de olho no lançamento desse programa. Laura, eu queria aqui fazer 2 convites para a turma que acompanha o ICL Urgente. Primeiro, ir até o portal do ICL Notícias e acompanhar a série histórica de reportagens que está lá no nosso portal. A Máquina da Morte, né? A Máquina da Morte, a criação do Centro Clandestino de Tortura, na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, região serrana do Rio. A equipe de jornalistas, coordenada por Juliana Dalpiva, teve acesso a documentos inéditos de um dos militares que coordenou esse centro de tortura.
e esta reportagem certamente vai ganhar prêmio, traz informações sobre como é que funcionava o centro de torturas, mais informações, esse local já é conhecido de quem estuda o assunto, mas agora com mais detalhes e documentos que vieram do próprio Ciro Etchegoyen, um dos militares, inclusive parente daquele Etchegoyen que foi ministro do Michel Temer. Família de militares. Treinamento para tortura vindo dos britânicos. Tudo isso está na série de reportagens. Eu queria convidar você a ir lá para o nosso portal e ver estas matérias que estão lá e que trazem muita informação sobre esse período nefasto da ditadura militar. Bandidos de farda britânicos ensinaram à ditadura brasileira técnicas para montar a Casa da Morte em Petrópolis. É uma das reportagens, mas há uma sequência ali na nossa equipe. Igor Melo, Chico Otávio, Shirley Alves, Juliana Dalpiva e o nosso Chico Alves, né, coordenando toda a equipe que fez essas reportagens. Esse é um convite. O outro é para você entender qual é a nova ordem mundial. No dia 5 de maio, a nova ordem mundial, aula gratuita com o Jamil Chad, correspondente, talvez o maior jornalista na área internacional em atuação no Brasil, né? Cobre assuntos internacionais, e estará nesta aula ao lado do Eduardo Moreira, dia 5 de maio, terça-feira, 8 horas da noite. Faça desde já a sua inscrição. Vai ser uma análise sobre esta ordem, que na verdade é uma desordem, né? Que vem desse período agora com o Trump, implodindo tudo que vinha desde a época da Segunda Guerra Mundial. A nova ordem mundial, garanta sua vaga em iclurgente.com.br. Se inscreva, iclurgente.com.br, e acompanhe a aula de Jamil Chad e Eduardo Moreira. Obrigado, Laura, pela participação mais uma vez ao vivo aqui com a gente. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, vem aí o N2 com mais notícia e mais análise para você. Eu preciso compartilhar com vocês algo que pouca gente está discutindo com a seriedade que merece. Neste momento, existe uma disputa entre as maiores potências do planeta para definir quem vai ditar as regras do século XXI. E o Brasil é uma peça central nesse jogo. Os Estados Unidos sabem disso. A China sabe disso. A pergunta é: a sociedade brasileira sabe disso? Eu estou aqui na sede da ONU. Há mais de 2 décadas eu cubro geopolítica, crises humanitárias, guerras. E o que eu testemunho hoje me leva a fazer uma convocação. O brasileiro precisa entender o que está acontecendo no mundo, porque as decisões que estão sendo tomadas agora vão determinar o nosso futuro. E não no longo prazo, é agora, em 2026. Eu preparei uma aula gratuita para destrinchar tudo isso. O que está por trás dos conflitos, quem lucra com eles e por que a América Latina está na mira. É de graça. Clica agora em Saiba Mais. Essa é uma daquelas aulas que eu realmente gostaria que todo brasileiro pudesse assistir. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.